E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Fernando Forlan, você está comigo novamente no Isto é Histologia. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a arquitetura histológica do sistema respiratório. Nós vamos estudar desde ali da cavidade nasal, traqueia, brônquios, né, e estrutura pulmonar. Certo? Vem comigo. Com relação aos aspectos gerais, nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão do sistema respiratório. Nós dividimos, né, a área respiratória praticamente em duas porções. Uma porção de condução, onde a função é apenas levar o ar até a região de troca, né, ou região respiratória. Então, consideramos como a região de condução, né, desde do orifício nasal, as fossas nasais, traqueias, tá, brônquios, até bronquíolos. Quando nós vamos ver depois a estrutura, mas quando nós chegamos nos bronquíolos, eles vão se dividindo, formando bronquíolos cada vez menores, até chegar a um bronquíolo chamado de bronquíolo respiratório. Esse bronquíolo ele já possui alguns sacos aéreos, e nessa região já existe troca gasosa. Não é uma troca gasosa muito efetiva ainda nos bronquíolos, mas já existe em troca, portanto essa região é considerada como a região de trocas gasosas ou região respiratória. Podemos notar aqui no desenho então, aqui nós conseguimos ilustrar a divisão aqui a partir dos brônquios maiores, vem subdividindo até formar uma região muito mais fininha chamada de bronquíolo. Aqui no detalhe, nós podemos observar, já nos bronquíolos chamados de bronquíolos respiratórios, a presença de alguns alvéolos. O alvéolo é a região do pulmão em que ocorrem trocas gasosas. Então nós temos aí alguns bronquíolos que em sua parede já existem alguns alvéolos, até chegar aos ductos alveolares e finalmente sacos alveolares. Então, aonde já existe tecido alveolar, já existe troca gasosa e, portanto, é considerado região de trocas gasosas. Então, região respiratória, região de condução das fossas nasais até bronquíolos terminais. Tá? E a região de troca, ou região respiratória, envolvendo os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e sacos aéreos. Ok? Bom, o ar que nós respiramos, os animais também, eles contêm muitas partículas, né? Partículas sólidas ou mesmo bactérias e vírus. Mas nós podemos tomar como base o nosso dia a dia, não é tão frequente, né? Não são tão frequentes as doenças respiratórias, tanto em medicina veterinária como em medicina humana. Por que nós não observamos, com exceção, né, lógico, dessa época de pandemia agora, mas por que nós não observamos tantas doenças respiratórias? Porque existem mecanismos de defesa no nosso organismo que são bastante efetivos. A mesma coisa ocorre no sistema respiratório. Nós temos vários mecanismos de defesa e nós vamos ver um pouquinho sobre eles. Tá? Nós temos barreiras físicas e o sistema imunológico. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Então, partículas maiores, tá, elas não conseguem ultrapassar as barreiras físicas. Primeiramente, porque, por exemplo, no vestíbulo nasal, tá, dos animais, nós temos um epitélio bastante resistente. A parte frontal das narinas, até a porção inicial ali da cavidade nasal, é recoberta por epitélio estratificado pavimentoso. Tá? Possui alguns pelos, também a porção interna do nariz, e isso serve para filtrar. E nessa região que é mais exposta, o epitélio é bastante resistente, mas já existem alguns mecanismos de filtrar o ar. Né? Nós temos o muco nasal nessa região, onde partículas grandes, né, acabam ficando presas, e os pelos também ajudam, de certa forma, prender, né, grandes partículas que poderiam entrar no sistema respiratório.
Aqui nós vemos um corte histológico da região nasal. Aqui nós temos exatamente a abertura nasal, e aqui no detalhe nós observamos que nessa região o epitélio que reveste é formado por epitélio estratificado pavimentoso. Nessa região já não existe mais queratina, mas mesmo sem a queratina esse epitélio é bastante resistente, né? Então muito difícil que agentes patógenos consigam penetrar nessas áreas. Na região das conchas nasais, a gente indo um pouquinho mais profundo no aparelho respiratório, nós chegamos às conchas nasais. As conchas também são barreiras físicas importantes, porque esse formato que elas têm, nós vamos dizer que todo o epitélio da região das conchas é recoberto por epitélio respiratório e possui muco, né, na sua superfície. Então partículas maiores ficam retidas, né, no muco das conchas nasais. Além disso, quando o ar entra nas conchas, ele tende a fazer um movimento de rotação, devido ao formato das conchas. E esse movimento de rotação faz com que uma partícula que esteja entrando nasal, quando o ar muda de direção, a tendência é a partícula não mudar, ela continuar em direção reta e se chocar contra a parede do lado contralateral. Então, qualquer partícula aérea, quando o ar passa fazendo o movimento giratório, devido à aceleração centrípeta, essa partícula acaba sendo jogada contra a parede. Na parede existe o muco, e nesse também temos alguns anticorpos, né, nesse muco, mas o batimento ciliar faz com que esse muco vá até a região da orofaringe, e nós acabamos deglutindo, né, esse muco com todas essas partículas, sejam bacterianas ou virais, e tudo isso é destruído, né, pelo ácido gástrico lá no estômago. Aqui nós vamos ver um vídeo que mostra, né, um pouquinho do elevador mucociliar, que é uma ferramenta extremamente importante Então nós vemos aí na região da traqueia o ar com várias partículas, né? E essas partículas acabam se depositando no muco, né? Em algum ponto elas se chocam com a parede e a parede ela é cheia de muco. Nós observamos, né, várias células caliciformes, são as principais células responsáveis por produzir esse muco. Então essas partículas ficam aderidas ao muco e nós vamos ver que existem células ciliadas compondo o aparelho respiratório. E o batimento desses cílios, né, faz com que esse muco vá em direção à orofaringe e nós acabamos deglutindo, né, esse muco e ele vai até o esôfago e finalmente é destruído, tá, através dos ácidos gástricos. Da mesma forma, nós vamos observar algumas partículas maiores, elas podem conseguir chegar até a região de traqueia e brônquios. E nessa região nós observamos diversas bifurcações, né? A traqueia se divide em dois brônquios principais. Esses principais se dividem em brônquios lobares, né? E cada vez que ocorre essa divisão, nós temos bifurcações, né? E o ar muda de sentido, né, nessas bifurcações. No entanto, as partículas elas têm a tendência de continuarem reto, que nem a gente observa aqui, o ar muda de direção e as partículas sólidas têm a tendência de ser arremessadas, né, contra o outro lado, aqui no caso do brônquio, né, e isso vai fazer com que essas partículas, como nós comentamos, elas ficam aderidas ao muco e o elevador mucociliar, né, o epitélio respiratório que possui essas células ciliadas, o batimento desses cílios vai fazer com que essas partículas, né, aderidas ao muco vão se deslocar cranialmente até a região
da orofaringe, onde é deglutida e tudo acaba sendo destruído pelo ácido gástrico, como nós comentamos. Então, esses são os diversos mecanismos de defesa física que nós encontramos. Então, quanto mais externamente no organismo, mais espesso, né, e mais resistente é o epitélio. Então, nós estamos falando de epitélio muito semelhante à pele, né, na região externa e na área inicial, próximo, na região rostral, né, da cavidade nasal. No restante da cavidade nasal, o epitélio respiratório é um pouco mais sensível. No entanto, nós temos esses mecanismos de defesa, né, com as defesas físicas, né, com as conchas nasais e as bifurcações de traqueia e bronco, fazendo com que as partículas maiores fiquem presas no muco. Partículas extremamente menores, elas conseguem chegar até o pulmão. E nós vamos ver que no pulmão, cada vez que nós penetramos mais profundamente nos brônquios, o epitélio vai se tornando cada vez menos resistente, até finalmente chegar até os alvéolos. Então nós precisamos de outro mecanismo de defesa que não seja apenas um mecanismo de defesa físico. Então nós contamos aí com o sistema imunológico. Nós vamos verificar, se vocês se lembrarem, nós falamos lá quando nós comentamos sobre o sistema imunológico, nós comentamos sobre o BALT, né? Bronquiolar, Broncho-Associated Lymphoid Tissue, tecido linfóide associado ao bronco. Então, principalmente nessas regiões de bifurcação, nós temos tecido linfóide, muitas vezes acumulado na forma de nódulos linfóides. Tá? Então, essas partículas bacterianas virais, muitos patógenos que chegam até essas áreas, quando eles ficam aderidas ao muco, nós temos uma grande quantidade de células de defesa na lâmina própria, logo abaixo do epitélio. Então, facilita com que essas partículas sejam fagocitadas e apresentadas, né, por células apresentadoras de antígeno, apresentadas a linfócitos para que gere uma resposta imunológica. Então, em cada região dessa de bifurcação dentro do pulmão, nós temos tecido linfóide, né, que é uma das formas de defesa do nosso sistema imunológico. Ademais, se essas partículas ainda conseguirem escapar, partículas muito pequenas, como algumas bactérias e vírus, conseguem muitas vezes facilmente chegar até as áreas mais profundas do pulmão, chegando até os alvéolos, são as regiões. Nós vamos ver o epitélio alveolar, ele é um epitélio extremamente sensível, né, muito fininho, pouco resistente. No entanto, nessas regiões, se qualquer partícula que consiga chegar até lá, nós temos os macrófagos alveolares, né, são macrófagos que ficam nessa região e caso alguma partícula, né, consiga, né, bactérias ou vírus consigam chegar até os alvéolos, né, onde a parede é bem fininha, os macrófagos alveolares são responsáveis por eliminar esses agentes, né? Então, nós temos aí as barreiras físicas e temos barreiras imunológicas. Dessa forma, mesmo constantemente expirando o ar de certa forma contaminada, nós conseguimos nos manter sadio. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico possui diversas barreiras que conseguem, né, eliminar muito desses agentes. Então, é uma defesa extremamente importante e isso faz com que, mesmo todo dia respirando partículas bacterianas e respirando partículas virais, o nosso organismo tende, né, a continuar sadio, porque nós temos mecanismos de defesa bastante eficientes. Estudando a histologia do aparelho respiratório, nós vamos começar falando um pouquinho sobre os epitélios, né? Quais são os diferentes tipos de epitélio que recobrem, tá, o sistema respiratório. Depois nós vamos ver a parte da arquitetura histológica, né? O epitélio ele faz parte, é lógico, de todos os órgãos, ele vai revestir os órgãos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de epitélio, depois na arquitetura histológica dos órgãos que compõem o sistema respiratório. Bom, com relação
aos tipos de epitélio que recobrem o sistema respiratório, nós vimos que na porção mais externa, né, recobrindo a área externa e a porção rostral da cavidade nasal, nós temos epitélio estratificado pavimentoso, um epitélio bastante resistente. A maior parte da cavidade nasal é recoberta pelo epitélio do tipo respiratório. Na região rostral da cavidade nasal, nós temos epitélio olfatório e, por fim, né, lá nos pulmões, o epitélio alveolar. Então, falar um pouquinho, como nós já comentamos, né, do epitélio pavimentoso, que nós falamos ali da porção do vestíbulo nasal, comentar um pouquinho sobre o epitélio respiratório. Epitélio respiratório é epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, né, com várias células caliciformes. Nós observamos os tipos de células que ocorrem, né, que são observadas nesse epitélio são as células ciliadas, células viscosas, células caliciformes, células granulares, também chamadas de célula K, ou células de Kulchinitsky, e células basais. Tá? São esses 5 tipos celulares que mais frequentemente são observados no epitélio respiratório. Nós temos aqui uma representação, né, mostrando uma célula caliciforme. A célula caliciforme ela possui vários glóbulos, né, de muco no seu interior. Ela é a principal célula excretora, né, do aparelho respiratório. Ela excreta o muco, que vai recobrir, como nós vimos lá, a maior parte do aparelho respiratório superior. Nós temos a célula basal. Tá? Todas essas células têm contato com a membrana basal, mas todas elas têm contato com a luz, né, dando a impressão, pelo fato de os núcleos estarem em diferentes alturas, como nós observamos aqui, dá a impressão de haver várias camadas de célula, mas na verdade nós temos todas essas células em contato com a mesma membrana basal. Existe uma camada única de células, mas parece que é estratificado, porque algumas células não chegam até a luz, por isso o nome de pseudo-estratificado, né? Mas ele parece ser estratificado, mas não é, pois todas as células estão em contato com a mesma membrana basal. Tá? A célula basal, ela é uma célula tronco, né, que ela pode se dividir e se diferenciar em qualquer um dos demais tipos celulares. Nós temos as células ciliadas, como nós já comentamos, elas possuem, né, até 300 cílios cada célula, e esses cílios eles batem ordenadamente, né, fazendo com que haja uma direção no fluxo do muco produzido pelo aparelho respiratório. Então esse muco sempre é direcionado até a região da orofaringe, onde ele é deglutido, né, e tudo que estiver preso ao muco é destruído pelo ácido gástrico. Tá? Aqui nós temos mais uma célula basal, mais uma célula caliciforme. Aqui exemplificando uma célula granular, que é uma célula endócrina, né? Ela possui vários grânulos, né, contendo hormônio. São células, nós vamos comentar depois dela, mas são células semelhantes às células enteroendócrinas. Tá? Ela faz parte do sistema endócrino. E por fim, as células com borda em escova. As células com borda em escova, elas possuem microvilosidades, tá? Não são cílios, tá? São microvilosidades e são células sensoriais. Tá? Elas captam informações diluídas no muco, presentes na luz da traqueia, luz do brônquio, e elas se relacionam normalmente a ramos do nervo trigêmeo. Então são células que têm captação sensorial a partir de seus cílios. Então esses são os principais tipos de célula presentes no epitélio respiratório. Epitélio que recobre uma boa parte, tá, de todos os órgãos do sistema respiratório. Aqui nós temos uma foto obtida através de microscopia de eletrônica de escaneamento, onde nós observamos, tá, a superfície do aparelho respiratório. Tá? Então nessa foto aqui nós notamos
várias células caliciformes com gotículas de muco, tá, na sua superfície, entremeadas a diversas células ciliadas, tá, células cilíndricas ciliadas que, dependendo da região que nós se encontram, pode ser a maioria das células daquele epitélio, daquela região. Aqui numa outra fotografia também de varredura, tá, de uma área com uma quantidade menor de células ciliadas. Nós vemos algumas células ciliadas, uma grande quantidade de células caliciformes, várias, né, com bastante muco depositado na superfície, aqui, como isso aqui, e observamos aqui no detalhe também uma célula com borda em escova, ou célula que contém aí microvilosidades. Essas microvilosidades, elas têm comprimento, né, menor que os cílios, né, e captam partículas, né, lembrando que as células em escova são células sensoriais. Aqui num corte histológico, para ver como não é tão fácil a gente delimitar essas células. É muito fácil evidenciar as células ciliadas devido aos cílios, né, na sua superfície, mas nós vemos aqui uma célula ciliada e aqui duas células basais. As células basais, elas não chegam até a superfície, entendeu? A gente consegue delimitar facilmente aqui uma célula colunar ciliada e duas células basais. Nesse corte nós não observamos aqui célula caliciforme. Então, da forma que nós observamos na lâmina, vai ser dessa forma aqui. Pode ver que não é tão fácil de nós delimitarmos quem é quem, mas facilmente nós reconhecemos aí a célula caliciforme e as células ciliadas. Nós observamos aqui, não é fácil delimitar, mas nós observamos aí várias células basais. Tá? Então, devido a essa diferença na altura dos núcleos, aparentemente aqui é uma camada de célula e dá a impressão que aqui embaixo é outra camada de célula, mas na verdade todas essas células compartilham a mesma membrana basal. Então não é um epitélio estratificado, mas essa impressão de que existe mais de uma fileira de célula é que faz com que ele seja denominado de epitélio pseudo-estratificado. Parece que são vários níveis, né, várias colunas de célula aqui, mas não são. Na verdade, todas essas células estão em contato com a mesma membrana basal. Ok? Só para lembrar aí por que é chamado de epitélio pseudo-estratificado. Ele não é um epitélio estratificado verdadeiro, ele apenas parece, né, que é um epitélio estratificado. Normalmente, na região mais profunda da cavidade nasal, nós encontramos o epitélio olfatório. Esse epitélio ele tem algumas particularidades e que nós notamos uma grande quantidade de neurônios respiratórios. Então, esse epitélio, né, as partículas de odor entram em contato, tá, com os prolongamentos das células sensoriais, e essas células, na verdade, nós vamos ver que essas células olfatórias são neurônios bipolares. Então, numa extremidade, eles captam os odores e nas outras extremidades elas se prolongam e se juntam, né, formando nervos que vão levar essa informação, tá, capturada, né, dessas partículas olfatórias, vão captar essas informações e através da placa cribiforme, tá, levar até o bulbo olfatório lá no sistema nervoso central. Aqui nós temos a camada nasal, a cavidade nasal. Aqui nós temos a placa cribiforme lá na região etimoidal, né, que era toda perfurada, por onde esses prolongamentos conseguem passar, esses nervos passam e se ligam ao bulbo olfatório na região mais rostral, tá, do sistema nervoso central. Esse epitélio ele é formado basicamente por células chamadas de células de sustentação,
que tem a finalidade realmente de dar sustentação ao tecido, células olfatórias, que são neurônios bipolares, como nós comentamos, e as células basais, que são semelhantes às células basais do epitélio respiratório, né? São células tronco que têm a capacidade de se dividir, se transformando em qualquer uma, né, dessas tipos de celulares, tanto células olfatórias como células de sustentação. Nós observamos nesse outro desenho aqui um pouquinho mais de detalhe, tá? Onde nós conseguimos observar aí, né, as células sensoriais, células olfatórias, com seus prolongamentos, que ficam capturando, né, buscando as partículas olfatórias. Aqui as células de sustentação, na região mais basal, as células basais. Aqui nós vemos a célula olfatória como neurônio bipolar, a outra porção se junta a prolongamentos de outras células olfatórias, formando nervos olfatórios que atravessam os orifícios da placa cribiforme, chegando até a região do bulbo olfatório, na região rostral do sistema nervoso central. Aqui no outro esquema, uma visão de 3D, tá? Células de sustentação, células olfatórias, células basais, dessa forma que elas se organizam. Normalmente, nós observamos várias glândulas nessas regiões olfatórias, tá? Essas glândulas são glândulas mistas, glândulas seromucosas, chamadas de glândulas de Bowman, ok? Essas glândulas, o produto delas, ele é jogado aqui na região olfatória, e ele tem uma das funções, né, é a diluição das partículas olfatórias, como se fosse lavando, né, esses receptores, para permitir que eles fiquem livres para receber novos receptores. Então, o conteúdo desse muco, a função dele é diluir essas partículas e retirar essas partículas, porque elas são captadas, a informação chega ao sistema nervoso central e os receptores, eles precisam estar livres, né, novamente, para que possam receber estímulos de novas partículas olfatórias. Histologicamente, tá, nós observamos aí as células de sustentação, realmente são essas, uma camada de célula, essa mais externa. Aqui as células sensoriais, tá, são a maioria, né, são neurônios bipolares. E aqui nós observamos algumas células basais, ok? Aqui a gente observa os ácinos das glândulas de Bowman que ficam nessa região. Tá joia? Então é um epitélio também uma arquitetura histológica bastante simples, né, da gente se lembrar. E por último, o epitélio alveolar. Como nós comentamos, ele é um epitélio extremamente especializado, é nesse epitélio que ocorrem, né, as trocas gasosas. Então ele precisa ser muito fininho para que, por difusão simples, né, o oxigênio consiga chegar às hemácias e o CO2, né, que as hemácias carregam de todas as reações no organismo, consigam deixar o pulmão. Então, como essa troca gasosa é feita por difusão simples, a hemácia precisa estar muito próximo, tá, do ar. Então, a parede dos alvéolos é bastante fina, senão essa troca gasosa não aconteceria. Nós temos basicamente 3 tipos de célula compondo o epitélio alveolar, tá? Célula chamada de pneumócito tipo 1, que é uma célula extremamente fina que vai revestir, tá, praticamente a maior parte da superfície alveolar é revestida por pneumócitos do tipo 1, é uma célula achatada, tá? Normalmente ela é entremeada a pneumócitos do tipo 2. O pneumócito tipo 2 ela é uma célula mais globosa porque ela produz, né, grande quantidade de líquido surfactante. Tá? O líquido surfactante ele é responsável por impedir o colabamento dos alvéolos. Tá? Ele aumenta a tensão superficial alveolar e faz com que quando há a inspiração, né, que a parede de um alvéolo possa se encostar à parede do outro, essas paredes não grudem. Tá? Então ele é
uma espécie de lubrificante alveolar. E não necessariamente fazendo parte da parede alveolar, mas eles estão sempre presentes, né? Muitas vezes sobre, né, a parede alveolar, nós temos os macrófagos alveolares. Eles não estão necessariamente compondo a parede, porque eles conseguem migrar, ou muitas vezes eles estão na lâmina própria e atravessam para dentro do alvéolo, né, para a luz alveolar, ou eles estão depositados sob os pneumócitos, mas não necessariamente integrando a parede, mas eles estão sempre lá, como a gente sempre vai observar eles quando a gente fala em epitélio alveolar. A gente já comenta aqui também dos macrófagos alveolares. Aqui no esquema, só para a gente ter uma ideia, tá? Então nós temos aqui a luz ou lumen do alvéolo e aqui tá um capilar. Então nós vemos que é uma proximidade muito grande, tá, da hemácia com o oxigênio, para que possa ocorrer as trocas. Na parede ela é extremamente fina. Aqui eles representam um pneumócito do tipo 1, ele é uma célula bem fininha, ele recobre a maior parte, tá, do alvéolo. E aqui, pneumócito do tipo 2, que é uma célula mais globosa e que possui várias vesículas do citoplasma contendo líquido surfactante. Aqui representado o macrófago alveolar, aqui nesse caso na lâmina própria, tá, fagocitando uma partícula aí que conseguiu chegar até os alvéolos. Tá? Então, basicamente, o que separa, né, a hemácia do oxigênio, né, presente na luz alveolar, é uma barreira muito fina formada pela parede de um pneumócito, a lâmina basal do pneumócito, a lâmina basal do endotélio e a célula endotelial. Tá? Então nós vamos ter basicamente de um lado a parede de um pneumócito, do outro lado a parede do endotélio. E entre as duas tá a membrana basal e membrana basal do pneumócito, membrana basal do endotélio, mas normalmente essas membranas basais elas são fundidas, né, praticamente se tornando uma única membrana basal. Então nós temos duas paredes celulares e uma membrana basal fundida, né? Então são essas estruturas que separam, né, o oxigênio presente na luz alveolar das hemácias, né, dentro dos capilares. Então aqui nós já observamos um corte histológico, tá? Parede do alvéolo, aqui luz, né, de vários alvéolos. Aqui nós observamos alguns macrófagos alveolares e aqui representado, né, um pneumócito do tipo 1, tá? Normalmente são células com um núcleo bastante alongado, né, o citoplasma bem fininho, e pneumócito do tipo 2, que são células mais globosas, né, com citoplasma mais avantajado. Se a gente conseguisse olhar mais de perto, nós veríamos algumas vesículas no interior, essas vesículas contendo líquido surfactante. Tá? Então, a estrutura bastante simples também do epitélio alveolar. Dando sequência, nós vamos estudar então os diversos órgãos que compõem o sistema respiratório, dando ênfase à sua arquitetura celular. Tá? Então, iniciando aí pela cavidade nasal. Nós temos várias regiões na cavidade nasal. Nós temos uma região mais externa, né, chamada de região cutânea, porque é revestida por epitélio estratificado pavimentoso. A porção externa é queratinizada e a porção interna, né, na cavidade nasal, não queratinizada. Depois a região respiratória, região olfatória e o órgão vomeronasal. Bom, a região mais externa está compondo
a narina, né, e o vestíbulo nasal dos animais é recoberto basicamente por epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado na região externa e não queratinizado na região interna, na porção mais cranial, tá, da concha nasal. Depois nós temos a área recoberta por epitélio respiratório, a região etimoidal, a região recoberta pelo epitélio olfatório. Não vou voltar a falar novamente desses epitélios, nós já vimos ali anteriormente. E no palato duro, entre o palato duro, tá, e a cavidade nasal, nós temos um órgão chamado de órgão vomeronasal. Normalmente ele possui uma abertura próxima ao canino que faz com que haja a comunicação, tá, da cavidade oral com o órgão vomeronasal. Tá? Na região mais externa, como nós havíamos comentado, né, os animais, né, na região externa, nós temos epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. A espessura vai variar de animal para animal. Já na região interna, tá, da cavidade nasal, né, nós perdemos a queratina, podem aparecer ainda alguns pelos e, como nós vimos anteriormente lá, na porção média, tá, nós já observamos uma região recoberta por epitélio respiratório. Tá? As conchas, metade das conchas é praticamente epitélio respiratório. A região etimoidal está toda recoberta por epitélio olfatório, que suas projeções vão formar nervos que vão até a região rostral do sistema nervoso central, composta aí pelo bulbo olfatório. E no palato duro, entre o palato duro e a cavidade nasal, nós temos a região onde se localiza aí o órgão vomeronasal. Nessas regiões, gente, quando na cavidade nasal, tanto o epitélio respiratório como o epitélio olfatório, ele é depositado, né, sobre uma camada muscular. Então nós observamos uma fina camada de epitélio. Logo abaixo desse epitélio encontra-se a sua lâmina própria, tá? É a região diretamente abaixo do epitélio. Normalmente é formada por tecido conjuntivo, nós podemos encontrar algumas glândulas, mas nessa região intranasal, né, na cavidade nasal, nós observamos, é lógico, um pouquinho de glândulas seromucosas que vão ajudar, né, na produção do muco, não são apenas as glândulas caliciformes. E nessa região também nós encontramos uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Tá? Esses vasos sanguíneos têm a função também de aquecer o ar próximo à temperatura corporal, tá? Porque as trocas são mais efetivas se o ar inspirado estiver numa temperatura mais alta do que a temperatura externa. Então nós observamos uma lâmina própria extremamente rica em vasos sanguíneos. Mas também existe nervos, podem espalhados aleatoriamente. Nós vamos encontrar também tecido linfóide associado à mucosa, né? Pode estar espalhado por todo o trato respiratório, vários aglomerados de linfócitos. Tá ok? Nós observamos nesse outro desenho aí o vestíbulo nasal, região das conchas, e aqui a área olfativa, tá, recoberta por epitélio sensitivo. Nós observamos um corte, aí os turbinados etimoidais, né, os ossos etimoidais formam também vários espirais, lembrando aqui das conchas nasais, que aumentam a área de contato, a área olfatória, né, a superfície de contato olfatória, ela é aumentada devido a esse turbinado etimoidal, né, os ossos têm essa forma de espiral, aumentando a superfície de contato com as partículas olfatórias. O órgão vomeronasal,
ele é um órgão, como nós comentamos, localizado entre o palato duro e a concha nasal. Tá? Então nós observamos nessa região em praticamente todos os animais, e ele tem um canal próximo ao canino, o dente canino, que faz a comunicação, né, da cavidade oral com o órgão vomeronasal. Em algumas espécies, né, depende muito desse órgão para que ocorra, para que consiga se relacionar a partículas externas. Né? Nós observamos, por exemplo, nos répteis, em que ele lança a língua para fora da boca, capta, né, aquele movimento que a língua da cobra faz, ela capta as partículas externas, e quando ela adentra, ela enfia a língua nesse orifício e apresenta nessas partículas coletadas externamente a parte sensitiva do órgão vomeronasal. Né? Então, muitos animais que não enxergam direito dependem muitas vezes dessas partículas de odor para se relacionar. Aqui nessa outra imagem, nós observamos dissecado, tá? Um corte de cabeça de suíno, cortado sagitalmente. Tá? Aqui nós vemos os dentes da mandíbula, aqui o palato duro, e aqui está aqui a concha nasal, tá? Cavidade nasal, e aqui nós observamos o órgão vomeronasal. Tá? Ele é um órgão comprido, tá? Como nós observamos aqui, e num corte transversal, né, ele forma como se fosse uma meia lua. Tá? Se nós tivermos muitos animais fazem um movimento característico para expor mais o órgão vomeronasal às partículas, principalmente de ferormônios, tá? Para captar melhor as partículas, ou quando ele ingere, né, ou lambe a urina da fêmea, ele faz esse movimento também para que a urina chegue mais facilmente até o órgão vomeronasal. Tá? E esse reflexo, né, de levantar os lábios e normalmente levantar a cabeça dorso-caudalmente, né, que os machos fazem, é chamado de reflexo de Fleming. Tá? E tem como função expor mais ou fazer com que partículas cheguem mais facilmente, tá, a ter contato com o órgão vomeronasal. Tá? Num corte histológico, aqui nós vemos um corte histológico transversal de uma cabeça. Tá? Aqui nós observamos a cavidade nasal. Então aqui estaria o palato duro. Tá? Nessa região nós observamos o órgão vomeronasal. Né? Ele é bilateral. Nós observamos aí dois fragmentos do órgão em aspecto de meia lua. Né? Então aqui, normalmente nós temos duas porções de células nesse órgão. O epitélio do órgão vomeronasal, ele se assemelha muito ao epitélio olfatório. Tá? E nós temos uma parte sensitiva e uma parte não sensitiva, tá? Do órgão vomeronasal. Nós temos a parte sensitiva e a porção não sensitiva. Normalmente a porção sensitiva se assemelha muito ao epitélio olfatório. E a região não sensitiva, tá, vão possuir células ciliadas no epitélio recoberto por epitélio respiratório. Então nós temos a região sensitiva com epitélio não sensitiva com epitélio respiratório e a porção sensitiva com epitélio olfatório. Tá? São os dois tipos de epitélio, né, que nós encontramos aí recobrindo o órgão vomeronasal. Seios paranasais, tá? Nós observamos em várias espécies orifícios nos ossos, normalmente na região frontal e na maxila. Tá? Esses orifícios eles são recobertos por epitélio respiratório e eles se comunicam, tá? Normalmente não, eles se comunicam com a cavidade nasal. Tá? E o muco produzido por esse epitélio drena para a cavidade nasal também. Então muitas vezes pode ocorrer a inflamação desse epitélio e que nós humanos temos muitas vezes dor na face, né, chamado de sinusite.
a sinusite refere-se à inflamação desses seios. Esses seios se comunicam com a cavidade nasal e eles são recobertos por epitélio do tipo respiratório. Então nós temos o epitélio, uma lâmina própria e logo abaixo dessa lâmina própria os ossos. Ok? A faringe, ele é um órgão que ele se comunica, né, tanto com a parte respiratória como a parte oral. Então nós vamos encontrar, né, separado pela palato mole, nós temos a nasofaringe, relacionada à cavidade nasal, e a orofaringe, está relacionado à cavidade oral. Essas duas são divididas pelo palato mole. E aí nós temos a região comum, chamada simplesmente de faringe. A faringe vai comunicar tanto a cavidade nasal como oral com o esôfago e traqueia. Tá? Então, a faringe vai se comunicar com o esôfago e, através da laringe, se comunica com a traqueia. Tá? A faringe não tem comunicação direta com a traqueia, mas ela liga, né, essas cavidades à laringe e a laringe, consequentemente, à traqueia. Então, a faringe é uma porção comum ao sistema gastrointestinal e ao sistema respiratório. Consequentemente, nós temos basicamente dois tipos de epitélios revestindo a faringe. Na porção respiratória, nós temos basicamente epitélio respiratório. Tá? Na região da orofaringe, nós temos epitélio estratificado pavimentoso. Tá? Na região comunicante, está uma parte com epitélio respiratório, uma outra porção com epitélio estratificado pavimentoso, certo? E é basicamente, né, o epitélio depositado sobre uma lâmina própria que vai se depositar sobre uma camada óssea, tá? Então é uma mucosa também bastante fina. Bom, a laringe, ela é um órgão cartilaginoso que liga, né, a faringe à traqueia. Então nós observamos diversas cartilagens, tá? E elas são recobertas. Nós vamos ver uma parte por epitélio estratificado, outra parte por epitélio respiratório. Tá? Aqui nós temos a cartilagem mole, formada por cartilagem fibroelástica, né, que é a epiglote, e ela tem a função de levantar ou abaixar para obstruir a entrada da traqueia durante o movimento de deglutição. Então, quando o bolo alimentar vai até a região da faringe, a epiglote ela se fecha para que esse bolo alimentar não adentre a laringe e, consequentemente, chegue à traqueia. Aqui nesse outro desenho nós temos um corte longitudinal, tá, no plano médio da laringe, né, onde nós observamos duas protuberâncias. Tá? A mais cranial, chamada de falsa corda vocal. Realmente nós temos um epitélio, né, e abaixo dele apenas algumas glândulas e tecido conjuntivo. E a outra protuberância, onde nós observamos uma grande massa muscular, tá, na sua lâmina própria, chamada de cordas vocais verdadeiras. Tá? Então nós observamos essas duas protuberâncias, corda vocal falsa e, mais caudalmente, a corda vocal verdadeira. Quando a gente olha num corte histológico, é isso que nós observamos. Né? Nós temos aqui o epitélio, há uma lâmina própria submucosa que pode conter glândulas, tecido conjuntivo, e na região das cordas vocais verdadeiras, aqui nós temos as falsas cordas vocais, e aqui, região da corda vocal verdadeira, nós observamos uma grande quantidade de músculo liso.
nós pegamos um corte unilateral, tá? Como se estivesse olhando uma dessa região aqui, tá? Um lado só, não os dois. Tá? Nós observamos aqui a região das falsas cordas vocais, com bastante glândulas, né, na sua lâmina própria submucosa, e aqui a região das verdadeiras cordas vocais, nós observamos uma grande quantidade de músculo liso. Tá? Nessa região, na região das falsas cordas vocais, normalmente o epitélio que reveste, tá, toda aquela região é o epitélio respiratório, né, epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, e nós observamos uma grande quantidade nesse corte, né, uma grande quantidade de glândulas seromucosas. Okay? Aqui na região, observamos aqui uma região de vamos observar uma região de transição, tá? Então nós estamos aqui numa região sobre a verdadeira corda vocal. Nós observamos aqui a massa muscular, né, que através da contração dessa musculatura é que aumenta ou diminui a luz, né, do traqueal. A traqueal, a luz na região na região da laringe, e nós observamos aqui a epitélio, porque é uma região onde tem bastante atrito, né, devido ao ar mesmo com o epitélio, ou um lado das cordas vocais encostando-se no outro. Então, onde existe bastante atrito, o epitélio se torna o epitélio mais resistente. Então, nessa porção específica, é revestida por epitélio estratificado pavimentoso. Aqui nós vemos um corte da epiglote. A epiglote, como nós falamos, é formado por várias placas, né, de cartilagem, e nós temos aqui epitélio com sua lâmina própria, algumas glândulas. Tá? Na porção dorsal, nós temos aqui epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, tá? E uma glândula seromucosa e as placas de cartilagem. Na sua porção ventral, nós observamos aqui uma área de transição. Tá? O epitélio pavimentoso, estratificado pavimentoso, ele vem até essa região, então ele é substituído pelo epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, epitélio respiratório. Então nós temos aqui toda a porção dorsal e 2/3 da porção ventral recobertos por epitélio estratificado pavimentoso. O terço final da porção ventral já é recoberto por epitélio respiratório. A traqueia, ela é um órgão formado por um conjunto de cartilagens. Essas cartilagens normalmente em formato de C, e essa cartilagem hialina, elas são unidas, tá, por músculo traqueal. A traqueia ela vai se ramificar em 2 brônquios principais extrapulmonares. Tá? Esses brônquios principais, eles vão se dividir, né, do lado direito em 3 brônquios lobares e do lado esquerdo em 2 brônquios lobares. Ok? O brônquio extrapulmonar, ele é extremamente semelhante à traqueia, com algumas particularidades, né, que são comuns aos brônquios. Por exemplo, os brônquios, eles não têm um anel traqueal, um anel único. Eles são formados por placas, tá, de cartilagem, mas a estrutura é muito semelhante à estrutura da traqueia, com exceção das placas de cartilagem e com exceção ao músculo bronquial. Tá? E a cartilagem, ela tem também, é um órgão muito mais espesso do que o brônquio, mas nós vamos verificar mais à frente as características histológicas desse tecido. Aqui nós temos um corte histológico de traqueia,
onde nós observamos o epitélio respiratório, uma membrana basal. Já é curiosidade, é uma coisa curiosa na traqueia, que a membrana basal ela é extremamente espessa. Nós vamos verificar isso também nos brônquios. Tá? Nós conseguimos observar a membrana basal, isso não acontece em outros tecidos. Tá? Uma coisa bem curiosa, olha a espessura da membrana basal. Geralmente nós temos uma membrana basal bastante fina, né? Nos outros órgãos aqui a membrana basal é bastante espessa. Observamos também a sua lâmina própria, tá? Onde nós podemos observar às vezes uma grande quantidade de tecido linfóide, acúmulos linfóide, um tecido linfóide associado ao brônquio, né? Tecido linfóide associado à mucosa também. E abaixo da lâmina própria nós observamos a submucosa com glândulas seromucosas. Tá? No entanto, frequentemente a diferenciação, tá, entre a individualização da lâmina própria e da submucosa pode ser bastante difícil em muitas áreas. Por isso que às vezes muitas literaturas se referem à lâmina própria submucosa, barra submucosa, porque nós sabemos que próximo aqui ao epitélio existe a lâmina própria, e nós sabemos que relacionada diretamente, porque logo abaixo aqui é a cartilagem, a porção mais profunda aqui não está aparecendo, né, mas logo abaixo da submucosa nós temos a cartilagem. Mas aonde exatamente é a limitação, aí, a delimitação da lâmina própria e da submucosa não fica muito evidente. Por isso, às vezes nós nos referimos à lâmina própria barra submucosa, porque essa diferenciação ela pode ser bastante difícil de se observar. Nesse outro corte, nós observamos aqui a cartilagem em C da traqueia, tá, unida pelo músculo traqueal. Ó, dando aumento aqui, nós temos aqui o músculo traqueal, aqui tecido conjuntivo, tá, e uma grande quantidade de glândulas seromucosas. Tá? Então aqui músculo e tecido conjuntivo fibroso, né? Normalmente essa faixa de músculo com tecido conjuntivo fibroso que une, tá, as duas pontas aqui da traqueia. Nessa outra região nós não conseguimos delimitar bem toda a região traqueal. Nós observamos aqui o epitélio respiratório, a traqueia toda revestida pelo epitélio respiratório. Logo abaixo, uma lâmina própria, submucosa, com glândula seromucosa. Em contato com a submucosa, cartilagem hialina. E finalmente, uma camada adventícia ou serosa, tá? Mas não é a mesma coisa. Por que serosa? Porque adventícia ou serosa, uma parte da traqueia, ela está na região cervical. Na porção cervical, nós falamos que a traqueia possui uma adventícia. Porque a adventícia é um tecido conjuntivo que se mescla ao tecido conjuntivo adjacente. Então, a cartilagem, a traqueia, ela é mantida no local pela sua adventícia. Quando a traqueia penetra na cavidade torácica, ela não tem mais adventícia, porque na cavidade torácica os órgãos são revestidos por uma fileira única de célula mesotelial, né, chamada a mesma célula que possui a mesma característica da pleura. Então, na cavidade torácica, a traqueia ela penetra na cavidade torácica, na região do mediastino, e ela é recoberta, tá, por uma serosa, né, onde nós observamos externamente várias células mesoteliais. Então, na região torácica, tá, a traqueia não possui adventícia. A adventícia é na região cervical, onde aquele tecido conjuntivo ele vai se misturar ao tecido conjuntivo adjacente e fixar a traqueia naquele local. Na porção torácica, tá, a traqueia mais externamente ela possui uma túnica serosa e não adventícia, ok? E por fim,
os pulmões. Então, como nós comentamos, a traqueia se ramifica em 2 brônquios principais. Esses brônquios vão se ramificar em brônquios lobares, né, penetrando no pulmão. Nós vamos observar, vamos estudar aí a característica histológica do pulmão, que é composto aí por seu parênquima, né, respiratório, e também por brônquios e bronquíolos. Nessa imagem nós podemos ver, nessa imagem nós observamos o padrão anatômico de diversas espécies. Tá? Nós temos aqui ruminante, tá? Equino, carnívoro, mas observamos que todas elas a traqueia se divide em 2. Tá? Do lado esquerdo vão ter 3 ramos lobares, do lado esquerdo vão ter 2 grandes brônquios lobares, do lado direito 3 brônquios lobares, tá? 2, aqui um lobar, outro lobar, aqui 3 lobares. Esses brônquios lobares vão se ramificar em brônquios segmentares, e os brônquios segmentares vão se ramificar em bronquíolos terminais. Seguem-se então bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e finalmente alvéolos. Então, basicamente essa a estrutura que nós vamos observar. Então aqui, exemplificando, um brônquio principal que vai se ramificar formando brônquios lobares. Esses brônquios lobares se ramificam formando brônquios segmentares. Esse brônquio segmentares se ramifica formando um bronquíolo terminal. Até aqui não existe troca gasosa. Tá? A partir dos bronquíolos terminais, nós vamos observar bronquíolos respiratórios, e esses já possuem alguns alvéolos na sua parede. Então existe alguma troca gasosa, por isso essa região é chamada já de região de respiração, ou região de trocas gasosas. Tá? Nós temos a figura, uma divisão também chamada de ácido pulmonar, que é composto pelo bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, ducto alveolar e saco alveolar. Então, essa estrutura terminal ali do aparelho respiratório é chamado de ácido respiratório. Tá? Então nós vamos ver aí a estrutura, né, de brônquios e bronquíolos, como diferenciá-los, né, e a arquitetura histológica de cada um desses órgãos. E para finalizar, vamos estudar a estrutura histológica do saco alveolar, né, dos alvéolos, que é a região mais efetiva de troca gasosa. Nesse desenho nós podemos observar, né, aqui a traqueia, brônquios principais, e é interessante observar esse desenho ao lado, porque quanto mais profundo nós vamos ao pulmão, menor vai ser o diâmetro da luz do órgão. Tá? A traqueia é o maior diâmetro, brônquios são maiores, bronquíolos ainda menor. Então a luz vai diminuindo, da mesma forma a altura do epitélio vai diminuindo. Tá? Nos brônquios maiores nós temos epitélio ainda pseudoestratificado, cilíndrico e ciliado. Depois a tendência é nos bronquíolos que esse epitélio se torne cúbico, né, normalmente epitélio simples e cúbico, e finalmente, quando nós falamos lá nos alvéolos, né, os pneumócitos são considerados um epitélio simples pavimentoso, né, extremamente fino. Então a altura do epitélio vai diminuindo conforme nós vamos penetrando mais profundamente na arquitetura histológica pulmonar. A estrutura histológica do bronco é uma estrutura bastante simples. Tá? O bronco, diferentemente da traqueia, a traqueia tem uma única cartilagem em formato de C. Nos brônquios nós vamos observar várias placas de cartilagem, tá? Mais externamente. Então não é uma única cartilagem, são várias placas. Tá? O epitélio, normalmente não, nos brônquios maiores é epitélio
respiratório. Depois ele vai, conforme vai chegando aos brônquios menores, aos bronquíolos, né, a altura desse epitélio vai diminuir e esse epitélio se torna também epitélio simples. Mas a estrutura básica que é um epitélio, abaixo dele é a lâmina própria, circundada por músculo liso. Tá? Existe o músculo liso, o músculo bronquial. Tá? Ele vai circundar todo o brônquio. Tá? Nós podemos observar várias glândulas submucosas, várias glândulas seromucosas, né, localizadas na submucosa do brônquio, e mais externamente as placas de cartilagem. Tá? Essa é a estrutura bronquial básica. Então, nós vamos ter epitélio, lâmina própria, camada muscular, submucosa com glândulas e finalmente as placas de cartilagem. Aqui no corte histológico, aqui nós observamos uma grande placa de cartilagem, e aqui nós temos o brônquio, e aqui várias glândulas subclavianas, né? Mas se a gente der um zoom, nós conseguimos observar bem nessa região o epitélio, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, que é as camadas de músculo, tá, bronquial, as glândulas seromucosas e finalmente a cartilagem. Observamos aqui nesse outro corte, tá? Aliás, no mesmo corte aqui, nós vemos um brônquio, e aqui um outro brônquio com um brônquio de diâmetro menor, e aqui nós observamos as suas 3 placas de cartilagem. Nós observamos aí o epitélio, sua lâmina própria, tá? Camada muscular, músculo liso, tá? Algumas glândulas na submucosa e externamente as placas de cartilagem. Então aqui fica bastante evidente o epitélio, lâmina própria, músculo bronquial, tá? As glândulas e a cartilagem. Esse músculo bronquial, ele quando se contrai, né, como é um músculo circular, ele diminui, né, a luz do bronco, né, fazendo com que menos ar chegue aos pulmões. Bom, os bronquíolos, como nós comentamos, eles são estruturas que vão partem da ramificação dos brônquios. Então, os brônquios se ramificam em brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares e, finalmente, bronquíolos. Os bronquíolos são estruturas bem mais simples, onde nós vamos observar que neles há uma quantidade menor de glândula, a luz é menor e também não se observam cartilagens, tá? Então, como nós havíamos comentado, quanto mais nós penetramos no parênquima pulmonar, menor vai ser o diâmetro da luz, menor ou menos alto, né, o epitélio. Então, quando nós falamos já em bronquíolo, nós não observamos também mais as cartilagens. Então, é uma estrutura já bastante simples. E a partir dos bronquíolos terminais, tá, nós podemos observar alguns alvéolos na parede desses bronquíolos, caracterizando os bronquíolos respiratórios. Tá? Finalmente, ductos alveolares e saco alveolar. Nos bronquíolos terminais, o epitélio pode ser ainda o epitélio respiratório, né, epitélio pseudoestratificado, mas conforme se aproximam, né, dos bronquíolos respiratórios, nós observamos uma transição, né, do epitélio pseudoestratificado para epitélio simples, tá? E o epitélio respiratório que vai recobrir, né, esse bronquíolo, também existe tipos diferentes
de células, onde nos bronquíolos muitas vezes nós observamos, né, o epitélio simples e nós vamos observar um tipo especializado de célula. Aqui no esquema histológico do bronquíolo é um esquema bastante simples, nós vamos observar o epitélio, tá? Normalmente epitélio simples, tá? Com sua lâmina própria, musculatura, tá? Não temos mais placas de cartilagem, não temos mais glândulas, tá? Essa é a estrutura básica de um bronquíolo terminal, certo? Então, aqui nós observamos epitélio respiratório, tá? Nós observamos ainda algumas células ciliadas, colunares ciliadas, tá? Mas várias áreas nós observamos já epitélio cúbico, tá? Então vai havendo uma diminuição do epitélio, deixa de ocorrer o epitélio respiratório típico e nós passamos a observar já um epitélio mais cúbico. E quando chegamos aos bronquíolos respiratórios, nós observamos uma grande população de células de clara, tá? O epitélio, né, vai diminuindo cada vez mais e aparece um tipo diferente de célula chamada de célula de clara. Ela tem uma função muito semelhante ao pneumócito tipo 2. Ela secreta substâncias que têm a função de lubrificar a parede do bronquíolo. Como ele não tem cartilagem, muitas vezes durante o movimento expiratório, o bronquíolo se colaba, né? Uma parede pode se encostar a outra. E se não houver a produção desse líquido, ele não é chamado de surfactante, tá? Nos bronquíolos, surfactante é apenas no alvéolo, mas ele é uma função semelhante ao surfactante, né? Impedir que essas paredes se colapsem, que elas grudem durante o movimento de expiração. Então essas células claras normalmente são células cuboides, tá? E tem esse aspecto abaulado na superfície, tá? Arredondados, são chamadas células de clara. Tá? Aqui num corte, num detalhe, tá? Nós observamos, às vezes nós conseguimos observar as vesículas, né, contendo aí o material lubrificante. Aí essas células normalmente têm esse ápice bem arredondado, tá? Não tem velocidade, nada. Aqui nós observamos na microscopia eletrônica de varredura, tá? A superfície de um bronquíolo contendo uma grande quantidade de células de clara entremeada a algumas células ciliadas. Então, quanto mais profundo nós vamos deixando de existir células ciliadas, o epitélio passa a ser constituído basicamente uma grande quantidade de células claras, algumas células em escova, e a tendência é esse epitélio ficar cada vez mais fino. Tá? Aqui no esquema nós observamos um bronquíolo respiratório, tá? Aqui a musculatura do bronquíolo, e alguns sacos, alguns alvéolos, né, na parede do bronquíolo. Aqui ele vai abrindo um ducto alveolar que chega até a região dos sacos alveolares, né, comunicando então o bronquíolo terminal ao saco alveolar. Quando a gente olha na histologia, tá, nós temos aqui o bronquíolo terminal se ramificando, tá? Finalmente o bronquíolo respiratório e um ducto alveolar e vai chegar no saco alveolar. Tá? Então praticamente olha o tamanho, o quanto diminui, né, a espessura do epitélio. Tem que se tornar o epitélio bastante baixo para que ocorra efetivamente as trocas gasosas. Aqui é um corte bastante curioso, nós observamos aqui no bronquíolo respiratório, dificilmente a gente consegue cortar, é um corte transversal. Nós observamos aqui o epitélio, uma lâmina própria bem delgada, aqui o músculo, na camada de músculo, tá? Logo não tem cartilagem, não tem glândulas, e nessa região nós observamos aqui um corte transversal sobre um alvéolo,
na parede do bronquíolo respiratório. É um corte bastante difícil de se observar, mas nós observamos aí um alvéolozinho na parede do bronquíolo. Tá? Então, nessa região, nós observamos aí bronquíolo respiratório. Tá? Nessa região aqui nós observamos epitélio simples, tá? Com uma grande quantidade de células de clara. E aqui nós observamos sacos alveolares, ó, ao longo do bronquíolo. Saco alveolar, aqui a parede do bronquíolo, e vários sacos alveolares. Tá? E finalmente nós chegamos aí vários alvéolos na parede do bronquíolo, e finalmente nós chegamos à região dos sacos alveolares, né? Aqui nessa região não existe mais bronquíolo, só os alvéolos. E por fim, né, os bronquíolos eles vão se ramificar até chegar aos alvéolos, que é a porção onde as trocas gasosas elas são muito mais efetivas, e aí sim elas ocorrem em grande volume, né, nos sacos alveolares, porque os alvéolos eles podem estar presentes dentro dos bronquíolos respiratórios, mas são nos sacos alveolares que eles conseguem realizar efetivamente as trocas gasosas. Nós comentamos um pouquinho lá atrás sobre o epitélio alveolar, mas é bom relembrar aqui um pouco. Nós observamos aí, aqui no esquema, né, aqui um bronquíolo respiratório desembocando em um saco alveolar. Os alvéolos são estruturas bastante irrigadas, né? Tem que haver uma grande quantidade, existe uma grande quantidade de capilares entre cada parede de alvéolo, né? Para que possa ocorrer efetivamente as trocas gasosas. Nós já vimos também essa imagem ali atrás, mas sempre é bom relembrar. Nós temos na parede do alvéolo pneumócito do tipo 1, pneumócito do tipo 2, pneumócito do tipo 1 recobre a maior parte do alvéolo. Pneumócito do tipo 2 vai produzir líquido surfactante. Tá? Em contato, né, o alvéolo sempre em contato bastante íntimo com os capilares, e nessas regiões mais finas é onde ocorre efetivamente as trocas gasosas. Chamo a atenção aqui nesse outro desenho, porque aqui nós temos, ele seria um aumento dessa região específica. Aqui nós vemos um capilar com uma hemácia dentro. Tá? Então é realmente essa porção do capilar que nós estamos observando aqui. Ó. Aqui está o capilar e aqui uma hemácia dentro do capilar. Tá? Toda a região onde tem o capilar, tá aqui a luz alveolar, tá? Nós temos uma porção delgada e uma porção espessa, tá? Do capilar. É na região delgada onde existe a menor barreira que ocorre as trocas gasosas. Tá? Nessa porção delgada nós vamos ter desse lado o citoplasma do pneumócito tipo 1, a membrana basal, que vai ser a mesma membrana basal do endotélio. Tá? Então nós temos aqui do lado interior do capilar endotélio, entre eles uma membrana basal, e do outro lado um pneumócito do tipo 1. Tá? Nessa porção encontra-se a maior parte das organelas, tanto do endotélio como do pneumócito. É nessa porção mais fina, tá? Em que uma pouquíssima quantidade de organela é que ocorre as trocas gasosas. A maioria das organelas das duas células se encontram nessa região mais espessa, tá? Tanto do pneumócito tipo 1 como do endotélio. Tá? Então existe uma porção espessa e uma porção delgada. É na porção delgada do alvéolo onde vai ocorrer as trocas gasosas. Tá? Aqui no corte histológico a gente observa a luz alveolar e aqui o septo
interalveolar, septo entre dois alvéolos. Quantas células nós temos no septo? Desse lado aqui, ó, nós vamos ter pneumócito, seja tipo 1 ou tipo 2. Normalmente entre os septos nós observamos um capilar e aqui a parede do outro septo. Então, nós vamos ter um pneumócito, parede do capilar, a membrana basal dele, a parede do capilar. Do outro lado, a parede do capilar, membrana basal e pneumócito. Tá? Então parece, tem várias camadas, mas é extremamente fino. E aqui nós observamos uma hemácia no centro e a região delgada, tá, onde ocorrem as trocas. Nessa região aqui, nós temos na porção interna do alvéolo o pneumócito do tipo 1, na porção interna do capilar a célula endotelial e entre as duas uma membrana basal, tá? Então essa porção é realmente extremamente delgada. A gente observa, é nessa região que ocorre a troca gasosa. Se a gente for pegar vários outros capilares, nós conseguimos observar essa relação. De novo, uma hemácia interior, porção delgada, então é aqui que está ocorrendo as trocas gasosas, na porção espessa não. Tá? Então vários vasos, nós observarmos todos os vasos relacionados ao alvéolo, nós vamos observar que existe a porção delgada, né, que é nessa porção delgada que ocorre as trocas gasosas. Tá? Então a porção, e aqui nós observamos alguns, só para registrar, alguns macrófagos alveolares. A estrutura, né, alveolar, uma estrutura bastante simples, bastante fina, né? É a estrutura mais sensível de todo o sistema respiratório, mas que é protegida aí pelos macrófagos alveolares e pelas diversas barreiras físicas, né, que impedem que patógenos consigam penetrar profundamente no pulmão. Então é isso aí, pessoal. Na nossa próxima aula nós vamos estudar as lâminas do sistema respiratório. Tá ok? Espero vocês no nosso Isto é Histologia. Grande abraço a todos. Até mais.